O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou vergonha e se insurgiu com o que vem acontecendo na mais alta corte deste país, no que se refere ao julgamento da descriminalização das drogas. Bom, Pacheco foi categórico ao afirmar que a decisão sobre o tema deve ser debatido pelo Congresso Nacional, que é o único lugar próprio para isso, e que a decisão do Parlamento é a única com legitimidade e que o STF está tomando um ato invasivo contra a sociedade brasileira. Veja. A descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O assunto é complexo e deve ser abordado sob vários ângulos. Algumas estatísticas recentes demonstram esse fato. Uma pesquisa publicada em maio deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta, por exemplo, quantos condenados por tráfico poderiam ser absolvidos no caso de descriminalização do porte de maconha. Segundo a simulação, 27% de todos os condenados estariam livres. No caso, o parâmetro utilizado foi de até 25 gramas de maconha apreendida por usuário. Em outra perspectiva, o Relatório Mundial sobre Drogas 2022, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, revela aumento de 26% no número de pessoas que consomem algum tipo de droga no mundo, no período de 10 anos. Em 2021, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas, incluindo o álcool. Esses são apenas alguns dados entre muitos outros. O que pretendo ressaltar aqui, senhoras e senhores, é que o tema da descriminalização passa por searas diversas, como saúde, educação, segurança pública e até economia. Qualquer decisão sobre o tema deve ser tomada através de uma discussão liderada pelo Poder Legislativo brasileiro. Lugar próprio para o debate do tratamento jurídico que deve definir a política de drogas no Brasil. A decisão do Parlamento é a única com legitimidade e deve ser tomada após debate amplo, qualificado, plural, a respeito do tema e da política de drogas no Brasil, inclusive qualquer natureza de descriminalização. Devem ser ouvidos representantes do setor de saúde, da área jurídica, de comunidades terapêuticas e tantos outros quantos sejam necessários. Parlamentares de ambas as casas do Congresso Nacional, efetivos representantes da população e das unidades da Federação, podem e devem participar ativamente desse debate, que certamente não se restringe a um único poder, tampouco ao Poder Judiciário. A participação deve ser de todos os poderes, de toda a sociedade, sob a liderança do Parlamento, e não pode haver nenhum tipo de restrição de foro de discussão que não permita uma amplitude desse debate com a sociedade brasileira. Um traficante de pequenas quantidades deve ser absolvido, mesmo que reste demonstrada a sua intenção de vender o produto? Caso se decida pela descriminalização, quais formatos de uso de drogas serão liberados? Ainda nessa circunstância, como se dará a regulamentação do mercado, entre aspas, legalizado? São muitas questões que devem ser respondidas com responsabilidade e pelo poder que é encarregado dessa deliberação. Uma simples descriminalização no julgamento de um caso concreto, sem se considerar todas essas circunstâncias e sem responder a todas essas indagações de dúvidas, é um ato que se revela invasivo a um poder e contraproducente para a sociedade brasileira. Precisamos, enfim,
avançar em uma discussão de natureza política e não restritamente jurídica, para aí sim tomarmos a melhor decisão para o país. Quando se diz acerca da constitucionalidade ou não de um tipo penal, neste caso do artigo 28 da Lei 11.343, porque seria em tese inconstitucional em função da intimidade, da liberalidade, da privacidade que cada cidadão tem de fazer consigo próprio o que ele quiser fazer, é de se perguntar o seguinte: se no íntimo do seu lar, de sua casa, alguém desejar fazer o uso de droga, isso tem um tamanho, isso tem uma circunstância, que eventualmente está afeta de fato àquela pessoa, que faz com a sua vida de fato o que ela quiser. Mas é de se indagar, considerando que a droga em si, sua própria existência, é um crime de perigo abstrato, aquela droga, para se chegar às mãos do indivíduo no interior do seu lar, antes ela passou por uma cadeia que envolve uma série de outros aspectos, como corrupção, lavagem de dinheiro, homicídios, violência, corrupção de menores, dependência de pessoas que não conseguem ter o autocontrole, como esse indivíduo do exemplo eventualmente pode ter, mas que outras não têm. Então, a existência da droga em si, no seio da sociedade, é um perigo sobre o qual deve haver uma consequência jurídica. Se há uma consequência jurídica penal, uma consequência jurídica administrativa, que tipo de penalidade será, se é de reclusão, detenção ou multa, que a opção do legislador foi de abolir e prever penas de prestação de serviços à comunidade, pena de frequência a cursos educativos, pena de advertência, essa decisão foi tomada pelo Parlamento e eventual modificação disso deve tomar também pelo Parlamento. Já foi feita uma opção política, desde a Lei 63 e 68, que foi sucedida em 2006, que foi ratificada e modificada em alguns aspectos em 2019. Há opções políticas e não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão nesse sentido. Leis estão sendo discutidas, uma inclusive em 2019, o Congresso Nacional se pronunciou. E tendo se pronunciado, esse pronunciamento legítimo do poder a quem cabe decidir deve ser respeitado. Então, todos esses questionamentos devem ser objeto de discussão política. E reitero aquilo que disse em pronunciamentos anteriores sobre esse tema, quando se trata da descriminalização desse tipo penal que pressupõe a existência da droga para alguém, ainda que para consumo próprio, é inimaginável pensar que um produto de origem absolutamente ilícita, expressão de um crime equiparado a hediondo, de gravíssimas consequências, possa permitir que a sua aquisição seja algo completamente atípico, completamente sem consequências jurídicas. Será que os ministros da Suprema Corte vão recuar diante da fala do presidente do Congresso Nacional? Ou vão dar de ombros e continuar com o julgamento que visa a descriminalização das drogas?